Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre critérios de divisibilidade. Mas antes de começarmos, vamos relembrar um pouquinho da aula anterior. Na aula anterior nós vimos sobre divisores de um número natural. E para sabermos se um número ele era divisível por outro número, a gente fazia a conta de divisão. Mas será que existe só essa maneira da gente saber se um número ele é divisível por outro? Ou será que tem uma outra forma? Existe uma outra forma, e é por isso que hoje nós vamos estar vendo aqui os critérios de divisibilidade. Eles vão nos ajudar a descobrir se um número ele é divisível por outro sem ter que fazer a conta de divisão. Então vamos ver o primeiro critério. Divisibilidade por 2. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6, 8 é divisível por 2. Por quê? Porque eles são números pares. Então sempre que tiver esse final, a gente já vai saber que o número ele é divisível por 2. Eu trouxe alguns exemplos para a gente observar. 5.584 terminou em 4. Se terminou em 4, sabemos que é número par, então ele é divisível por 2. Então vamos colocar um certinho aqui que ele divide por 2. 2.905 terminou em 5, ele é um número ímpar, então não será divisível por 2. Então vamos colocar um xizinho aqui que ele não divide por 2. Vamos agora ver 6.080. 6.080 terminou em 0. Todo número terminado em 0 é um número par, então vai ser divisível por 2. Então vamos colocar um certinho aqui que ele divide por 2. Vamos ao próximo critério. Divisibilidade por 3. Como que eu vou saber então se o número é divisível por 3? Todo número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Então, para eu não ter que fazer a conta de divisão, eu vou somar os algarismos do número e ver se essa soma vai dar um número que divide por 3. Vamos ver o primeiro exemplo? Aqui eu tenho 2.124, então eu vou somar os algarismos dele. Vamos somar 2 mais 1 mais 2 mais 4. 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9. Quer dizer que nós temos 9 como resultado da soma. E 9 é um número divisível por 3. Então, isso significa que 2.124, ele é um número divisível por 3. Então, vamos colocar um certinho aqui que ele divide por 3. Vamos para o próximo exemplo. 7.325. Então, primeira coisa, somar. Então, 7 mais 3, 10 mais 2, 12, mais 5, 17. 17 não é um número divisível por 3. Então, 7.325 não divide por 3. Então, vamos colocar um xizinho aqui que ele não divide por 3. 6.312. Vamos somar para ver se vai ser divisível. Eu vou somar 6 mais 3, 9. 9 mais 1, 10. 10 mais 2, 12. 12 a gente sabe que divide por 3. Então, 6.312 é divisível por 3. Então, vamos colocar um certinho aqui. Então, para saber se o número é divisível por 3, basta somar os algarismos e ver se o resultado vai ser um número que divide por 3. Aí o número será divisível por 3. Agora vamos aqui, divisibilidade por 4. Como é que nós vamos saber se o número é divisível por 4? Todo número é divisível por 4 quando terminar em 0, 0, ou seja, terminar em 2 zeros, ou quando os dois algarismos da direita, ou seja, os dois algarismos finais, for divisível por 4. Então, eu trouxe alguns exemplos. 3.600 termina em 2 zeros. Então, a gente já sabe que ele vai ser divisível por 4, que essa é uma das regras aqui que a gente tem que observar para saber se o número é divisível por 4. Terminou em 2 zeros? Então, é divisível por 4. Vamos colocar um certinho aqui, então. 2.132 não terminou em 2 zeros. Então, a gente vai usar o outro critério aqui para saber, Saber se os dois algarismos finais aqui, ele é divisível por 4. Então, vamos ver. O 32, o 3 e o 2 são os dois algarismos finais. Então, 32 é divisível por 4? É divisível por 4, que dá 8, 8 vezes 4 é 32. Então, quer dizer que 2.132 é divisível por 4. Então, vamos colocar um certinho aqui, 4.109 não terminou em 2 zeros, então a gente vai olhar os dois últimos algarismos finais, o 0 e o 9. 9, 0, 9, quer dizer que nós temos o algarismo 9 aqui. 9 vai dividir para 4?
Não, né? 9 não é divisível por 4. Então, 4.109 não divide por 4. Então, vamos colocar um xizinho aqui que ele não divide por 4. O próximo exemplo, ó, 23.510. Ele não terminou em dois zeros, né? Tem um zero no final aqui, mas o algarismo anterior é 1. Então, vamos usar o outro critério para observar se ele é divisível por 4. O 10, ele é um número que é divisível por 4? Não é, né? Não vai dar uma divisão exata. Então, 23.510 não é um número divisível por 4. Então, vamos colocar um xizinho aqui, porque ele não é divisível por 4. Então, para saber se o número ele é divisível por 4, tem duas possibilidades. Ou termina em 00, ou temos que observar os dois últimos algarismos, se é divisível por 4. Próxima parte, vamos continuar aí com os critérios de divisibilidade. Pessoal, vamos agora então ver a divisibilidade por 5. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, vamos observar os exemplos. 6.045 terminou em 5, então já sabemos que ele é divisível por 5. Então, vamos colocar o certinho aqui. 21.138 terminou em 8, então não terminou nem em 0 e nem em 5. Então, não é divisível por 5. Vamos colocar o xizinho aqui que ele não divide por 5. Agora vamos ver o 52.040. 52.040 terminou em 0, então certamente divide por 5. Então vamos colocar um certinho aqui que ele é divisível por 5. O próximo aqui é divisibilidade por 6. Como que a gente vai saber se o número ele é divisível por 6? Para ele ser divisível por 6, ele vai ter que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então tem que ser divisível por 2 e por 3. Como é que a gente sabe se ele é divisível por 2? Tem que ser número par. E para saber se ele é divisível por 3? A gente tem que somar os algarismos e ver se o número é divisível por 3. Então, vamos observar. Se a gente viu que é par, já sabemos que é divisível por 2. Ó, 5.724. Terminou em 4, é um número par. Então, por 2, a gente já sabe que ele é divisível. Agora, resta saber se ele é divisível por 3. O que nós vamos fazer, então? Somar. Vamos colocar aqui, ó. 5 mais 7, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 4 deu 18. E 18, ele é um número divisível por 3? É divisível por 3, né? 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 é 18. Então, quer dizer que 5.724 ele é divisível por 6. Então, vamos colocar um certinho aqui, que ele divide por 6. O próximo é 3.428. Terminou em 8. 8 também, no final é par. E agora vamos ver se ele divide por 3. Só a gente somar. Ó, 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 8, 17. 17 é um número que eu consigo dividir por 3? Não consigo. Então, quer dizer que 3.428 não divide por 6. Então, vamos colocar um xizinho aqui que ele não divide por 6. 12.300 terminou em 0. Quando termina em 0, é um número par. Então, certamente divide por 2. Agora, vamos ver se ele divide por 3. Vamos somar. Aqui é 0, nem vai fazer diferença, né? Ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 é um número que eu consigo dividir para 3? Consegue, né? 6 divide por 3 dá 2. Então, quer dizer que 12.300 é um número que é divisível por 6. Então, vamos colocar um certinho aqui, que ele é divisível. Próximo aqui nós temos divisibilidade por 8. Então, todo número é divisível por 8 quando ele terminar em 3 zeros no final, né? Ou quando seus 3 algarismos da direita for divisível por 8. Então, o primeiro critério para a gente saber se ele é divisível por 8 é se termina em 3 zeros. Se a gente olhou e o número não terminou em 3 zeros, aí a gente vai observar os 3 últimos algarismos e vamos ter que fazer aí a divisão para saber se ele realmente divide por 8. Nosso primeiro exemplo aqui é 1.000. 1.000 terminou em 3 zeros. Se terminou em 3 zeros, a gente já sabe que é divisível por 8. Então, vamos colocar um certinho aqui. Agora, 3.112 não terminou em 3 zeros. O que a gente vai observar? A gente vai observar os 3 últimos algarismos, então, saber se ele é divisível por 8. Mas, para isso, a gente vai ter que fazer a divisão, né? De 112... a gente vai dividir ele por 8, para ver se dá uma divisão exata. Então, 11 eu divido por 8, dá 1.
1 vezes 8, 8. 8 para 11 sobra 3. Baixamos aqui o 2, 32. 32 dividido por 8 vai dar 4. 4 vezes 8, 32, zerou a nossa continha. Então, significa que 3.112, ele é divisível por 8. Então, vou colocar o certinho aqui embaixo. Vamos para o próximo, é 4.135. Também não terminou em 3 zeros. Então, a gente vai observar aqui os 3 algarismos finais e vamos ter que fazer a divisão dele por 8. Se der exato, ele é divisível por 8. 135 dividido por 8. Então, 13 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. 8 para 13 sobra 5. Abaixo 5, 55. 55 para dividir para 8 vai dar 6. 6 vezes 8, 48. E 48. Então, sobrou 7. Se sobrou o resto 7, significa que 4.135 não é divisível por 8. Então, vamos colocar um xizinho aqui embaixo, ó. Não divide por 8, certo? Então, nós observamos se o número terminou em 3 zeros, a gente sabe que ele é divisível por 8. Se não terminou em 3 zeros, a gente vai fazer a continha de divisão dos 3 últimos números, né? E aí, ver se deu divisão exata. Se deu divisão exata, o número é divisível. Igual aqui, não deu divisão exata, então o número não é divisível. Próxima parte, vamos ver aí os critérios de divisibilidade por 9 e por 10. Pessoal, vamos agora então ver a divisibilidade por 9. Então, todo número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for divisível por 9. Então, assim como a gente fazia no 3, né, para saber se o número é divisível por 3, a gente tinha que somar, aqui no 9 também. Nós vamos somar os algarismos para ver se o valor que der na soma vai ser divisível por 9. Então, vamos ver os exemplos, ó. 37.512. Então, vamos somar os algarismos para ver se o número vai ser divisível por 9. 3 mais 7, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 1, 16. 16 mais 2, 18. 18 a gente sabe que divide por 9, que dá 2, né? 2 vezes 9 é 18. Então, 37.512, então, é divisível por 9. Então, vamos colocar um Czinho aqui, certinho, porque ele divide por 9. E 8.883, vamos somar para ver se ele é divisível. 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 3, 27. 27 também divide por 9, que dá 3. 3 vezes 9 é 27. Então, quer dizer que 8.883 é divisível por 9. Então, vamos colocar um certinho aqui. E o próximo é 6.547. Vamos ver se ele é divisível por 9. Vamos somar. 6 mais 5, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 5, 22. 22 é um número divisível por 9? Não é divisível por 9. Então, significa que 6.547 não é divisível por 9. Então, vamos colocar um xizinho aqui que ele não divide por 9. E agora, vamos ver a divisibilidade por 10. Todo número divisível por 10 termina em 0. Então, divisibilidade por 10 é bem fácil, né, de a gente descobrir. Terminou em 0, vai ser divisível por 10. Então, primeiro exemplo, 540, terminou em 1, 0, é divisível por 10. Então, colocamos certinho aqui. 8.000, terminou em 0 também, é divisível por 10. 93.500, terminou em 0 também divide por 0. Só se o número não terminar em 0, que não vai ser divisível por 10. E as outras regras de divisibilidade seria por 100, por 1.000. Então, para um número ser divisível por 100, tem que terminar com 2 zeros. Para ser divisível por 1.000, tem que terminar em 3 zeros e assim por diante. Vocês devem ter observado que eu não coloquei regra de divisibilidade por 7, nem por 11, nem por 12, nem por 13. Por quê? Nesse caso, é mais fácil fazer a divisão. Então, não tem assim uma regra certa para estar fazendo, né? Saber aí se esse número é divisível por 7, por 11, por 12, por 13. É mais fácil a gente estar fazendo a divisão. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco aí sobre regras de divisibilidade e faça um bom uso dessas regras. Termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos que a gente estiver postando. Fique com Deus, até a próxima aula.